Boa tarde, turma. Vamos dar início a uma nova aula. Hoje nós vamos fazer uma pequena revisão sobre os povos que nós já aprendemos um pouco e vamos entender um pouquinho por que estamos estudando esses povos, tudo bem? A gente vai rever alguns povos que já vimos e ver mais alguns detalhes dessas sociedades antigas. Então, prepare o caderno, prepare a caneta e prepare as anotações aí, ok? Vamos começar a aula de hoje. Então, a gente vai ver hoje um pouquinho das civilizações desses povos que se concentraram principalmente ali na região que nós conhecemos hoje como Crescente Fértil, que é um outro nome dado a essa região da Mesopotâmia. Então, nós vamos ver um pouquinho dessas civilizações, vamos rever um pouquinho os mapas, para a gente entender como que funcionavam essas sociedades, ok? Então, esses povos ficavam nessa região que nós conhecemos aqui como Crescente Fértil, que ela vai pegar desde aqui, ó, do seu lado esquerdo, Egito, faz uma lua aqui até a região aqui dos rios Tigre e Eufrates, tá? Faz uma meia lua, vocês estão vendo? Então, pegam todas aquelas sociedades que nós vimos e algumas outras que nós não chegamos a ver. Mas essa região em lua crescente é conhecida como Crescente Fértil, tá? Por causa da sua localização, por causa da quantidade de águas férteis, de águas que poderia ser utilizada, né? Águas doces, que nós chamamos, que existiam na região, tá? Então, nós vimos aqui um pouquinho da região da Mesopotâmia, vimos o povo assírio, os acádios, os sumérios, os babilônicos, os fenícios, os egípcios. Esses povos, eles ficavam nessa região por ser uma região bem fértil, por causa da quantidade de rios que existiam nessa região, e essas comunidades elas foram se desenvolvendo ao longo dessa região aqui, tá? A população foi crescendo, tinha água para o consumo, tinham rios para pesca e para o transporte, que também esses rios eram utilizados para transportar tanto mercadoria como alimento. Então, essa região, a princípio, foi uma região muito bem explorada pelas primeiras civilizações. As primeiras comunidades, elas se transformaram em sociedades mais complexas. A gente foi vendo que o homem foi aprendendo a utilizar tudo que ele descobriu na natureza para o seu bem. Então, ele aprendeu a derreter o cobre, o bronze, né, que foi muito importante. Ele aprendeu que sem os rios não daria para ele viver numa região. Então, ele aprendeu a utilizar os rios e a água desses rios para a sua sobrevivência. Basta você lembrar e entender qual a importância das águas na nossa vida atual, né? O que a gente faz sem água nos dias de hoje. Então, é bom a gente entender qual que é a importância desses rios que eu estou falando tanto para essas civilizações antigas. Você já parou para pensar qual que é a importância do rio para essas civilizações antigas? Então, à medida que essas cidades elas foram crescendo, a relação entre as pessoas também vai se modificando. Lembra que quanto maior a sociedade, mais complexa fica a organização dessa sociedade. É só você lembrar as regras que tem na sua casa, depois as regras que você aprendeu para viver ali na sua rua, no seu bairro, e depois as regras que você aprendeu para viver na escola. Então, quanto maior a sociedade, quanto mais complexa essa sociedade, mais difícil fica a convivência e mais regras vão se somando às regras que já existem. Outra coisa importante é que as atividades de produção de alimento acabou definindo qual seria a tarefa de cada um nessa sociedade e o convívio entre essas pessoas começou a ser organizado, criando-se leis, governos e assim por diante. Cada civilização criou uma forma de organização. Então, cada uma dessas civilizações que nós vimos tinha uma forma de organização. Vocês veem que a maioria vivia do pastorio e da agricultura, mas cada uma desenvolveu técnicas para se plantar,
cada uma se desenvolveu regras, cada uma se desenvolveu a religião, como que iria praticar a sua fé, e assim por diante. Essas sociedades, elas tinham as suas diferenças entre si, mesmo sendo sociedades que viveram mais ou menos na mesma época. Então, nós vimos aí os fenícios, que vimos que eles inovaram nas técnicas de comércio, nas técnicas de grandes navegações. Vimos hebreus que trouxeram a religião monoteísta para os povos atuais. Os hebreus, como nós sabemos, foi um dos poucos povos que tinha a religião monoteísta nesse período aí. Outra coisa que nós vimos os sumérios, que trouxeram o primeiro código de escrita para o nosso cotidiano, para as sociedades. E o código de escrita, a gente sabe que até hoje é algo muito importante. Vimos os assírios, que trouxeram várias técnicas de guerra e de conquista de território. Vimos os egípcios, que trouxeram a medicina, a matemática, trouxeram técnicas de construção, de arquitetura, técnicas de medicina, técnicas de embalsamento, mumificação e cultura, religião e assim por diante. Trouxe um novo tipo de código de escrita, né, que são os hieroglifos. Vimos os babilônicos, que também trouxeram várias técnicas de arquitetura. Nós conhecemos aí os jardins suspensos da Babilônia, os seus prédios gigantescos. A arquitetura da Babilônia era algo muito importante. Então, nós vemos que cada uma dessas sociedades trouxe algo para dividir com as sociedades atuais. Então, nós vimos aí que essas sociedades, elas tiveram que se organizar de alguma forma e tinham que controlar também essa organização, tinham que controlar o que era produzido, tinham que entender as estações do ano. Assim, eles estudaram astronomia para entender como que funcionavam a divisão climática, né, ali na sua região. Eles tiveram que desenvolver técnicas de matemática para poder controlar o que tinha produzido, o quanto que eles tinham, o quanto que eles não tinham. Eles trouxeram também, eles desenvolveram a linguagem, e através da linguagem eles criaram a escrita, e assim foi possível registrar toda a história, cálculos matemáticos, a história do seu próprio povo, a cultura, a religião, a sua organização. Então eles conseguiram, através do código de escrita, registrar toda a sua história. As sociedades que cresceram ali às margens dos rios, elas são chamadas e conhecidas como sociedades hidráulicas. Elas cresceram em uma região chamada de crescente fértil. Então, essa região aqui que nós já vimos no outro mapinha, agora é um mapinha mais limpo para vocês entenderem. Então, a Mesopotâmia, a região aqui do Egito, dos Núbios também, né? Então, temos aqui Tebas, temos Mênfis, e nós vemos aí Rio Eufrates, o Rio Tigre, Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho. Então, nós vemos que essas sociedades, elas se desenvolveram ao longo dessa lua crescente aqui, né, dessa região, tá? Eu queria agora que vocês fizessem um exercício e tentassem localizar dentro do mapa mundi, esse é o mapa mundi atual, dentro do mapa mundi vocês conseguissem localizar aquela região que eu acabei de falar, tá? Depois, quem puder, dá um pause nessa parte aqui, dá um zoom e tenta localizar toda essa região que a gente está estudando, em que local do mapa mundi ela se encontra. Então, a gente viu também a importância do rio Nilo, tanto para os egípcios como para o povo núbio, que foi um povo que também viveu nessa região. O rio Nilo é um dos rios mais importantes do mundo até hoje. Ele tem 6.650 quilômetros e percorre toda essa área aqui, que é uma área desértica, tá, gente? Atualmente é utilizado para transporte e irrigação para as áreas de plantio. Outra coisa que nós vimos que é muito importante é todo o desenvolvimento complexo de irrigação das terras que ficavam às margens do rio para se desenvolver a agricultura aí na região do Egito. Então, eles desenvolveram toda uma técnica de irrigação do solo às margens do rio, de canais,
para que os campos fossem irrigados e houvesse ali a utilização daquele solo para a agricultura. Então, isso foi algo importantíssimo para o desenvolvimento e também para o enriquecimento do Egito nesse período aí, tá, gente? Então, a formação do Egito, ela é muito antiga, ela tem mais de 5.000 anos. O primeiro faraó, como a gente viu na aula aí sobre o Egito, foi Menés, né? Ele governava todo o Egito. A morte para os egípcios era um fenômeno social muito importante. Nós vimos aí que eles tinham todo um ritual para essa passagem da morte. Os egípcios, eles homenageavam os mortos e os deuses para que sempre houvesse cheia no rio Nilo. Como eles davam a importância para os mortos, os egípcios, eles perceberam que os corpos encontrados no deserto, eles ficavam preservados. E aí eles desenvolvem essa técnica de mumificação. Sacerdotes e médicos, eles fizeram várias experiências com animais mortos para conservar o corpo desse animal, e daí eles conseguem desenvolver essa técnica de se conservar o corpo. Por quê? Porque para a cultura egípcia, né, para a pessoa preservar a alma dela, passar a alma dela para um outro mundo, ela tinha também que preservar o seu corpo. Então, era muito importante para a crença egípcia a preservação do corpo para que a alma também fosse preservada. Por isso que eles desenvolveram muito sabiamente técnicas para se preservar o corpo. E essas técnicas para se preservar ficam conhecidas até hoje como mumificação. Nós vimos também que os faraós egípcios, eles tinham túmulos, né, sarcófagos diferentes das pessoas comuns, dos egípcios comuns. Então, eles desenvolvem técnicas e construções gigantescas, que são as pirâmides, que são encontradas ali na cidade do Cairo, até os dias de hoje. E nós sabemos que essas pirâmides, elas guardavam principalmente os corpos de grandes faraós, de grandes representantes do governo egípcio, do Egito Antigo, tá, gente? Nós vimos também como que era uma pirâmide por dentro. Então, para quem não viu a aulinha, olha que interessante era a construção, tinha toda uma técnica da construção por dentro, né? Então, tinha toda uma arquitetura do que ia ser em tal lugar e aonde ia ficar, por exemplo, a Câmara do Rei, quando esse morria, né, onde ele ia ser preservado. Então, tinha toda uma técnica para o que ia ser em cada lugar dessa pirâmide. Vimos também como que funcionava a organização, a arquitetura, a sociedade, a economia nesse Egito antigo aí. Então, nós vamos ver que todas essas sociedades, elas eram realmente muito organizadas, por isso que elas cresceram. Tinha regras, tinham leis, como toda a sociedade. Algo que eu friso muito é que não existe, não tem como existir uma sociedade sem existir leis, sem existir regras. Por isso que na nossa sociedade de hoje existem leis e existem regras. Lógico que cada sociedade tem as suas próprias leis e as suas próprias regras. Não, vocês não pensem que as leis do Brasil são as mesmas leis que regem os Estados Unidos, que regem o México, que regem a França e assim por diante. Cada país tem as suas próprias leis e a sua divisão territorial e assim por diante. Algo que eu sempre comento para os alunos é que às vezes uma lei que é muito importante no nosso país, num outro talvez não seja. Por exemplo, eu costumo falar para vocês, aqui no Brasil, uma pessoa de maior pode ir no mercado, numa padaria, numa venda, comprar uma bebida alcoólica e sair com essa bebida alcoólica na mão. Nos Estados Unidos, por exemplo, é um crime, com pena até de uma punição até de a pessoa ser presa, você comprar uma bebida alcoólica e você sair com essa bebida alcoólica sem estar devidamente embrulhada, escondida num saco, numa sacola. Então, lá é lei que você não pode sair mostrando uma bebida alcoólica e muito menos bebendo na rua,
num lugar público uma bebida alcoólica, a não ser que seja num bar, num restaurante, dentro de um local, você sair bebendo, igual acontece aqui no Brasil, nos Estados Unidos é proibido. E existem inúmeras leis que são diferentes dependendo de um país para outro. Então, o que eu quero dizer para vocês? Cada país tinha a sua organização, cada sociedade antiga tinha a sua organização. Então, o Egito tinha um tipo de organização, a Fenícia tinha outro tipo de organização, os babilônicos tinham outro tipo de organização, os fenícios, e assim, os assírios e assim por diante. Cada sociedade desse período tinha a sua organização social, tinha o seu tipo de arquitetura, tinha a sua religião e tinha a sua organização, tá? Então, isso é importante. E outro princípio é que cada sociedade também tinha a sua pirâmide social. Ou seja, o que é a pirâmide social? A qual grupo social pertence cada pessoa que vive nessa sociedade. Então, cada grupo, cada povo tinha a sua organização social. Então, nós vemos aqui que a cidade no Egito Antigo, elas eram bem antigas, elas eram sempre próximas ao Vale do Nilo, próximas ao Rio Nilo. As casas, as construções, elas sempre eram feitas de tijolos bem frágeis, como adobe e de fibras vegetais. Haviam grandes jardins, tanto na Babilônia como no Egito, haviam grandes jardins, palácios, estátuas, muros, ou seja, as cidades nesse período aí, elas eram bem movimentadas. A sociedade no Egito, a gente falou da pirâmide social. Primeiro, lá na pirâmide social, no topo da pirâmide social, ficava o faraó, depois os sacerdotes, guerreiros, escribas, camponeses, e assim por diante até chegar na última classe social aí, que eram os escravos. Então, nós vimos aí a pirâmide social, faraó, nobres, sacerdotes, soldados, escribas, comerciantes, artesãos, camponeses e escravos. Uma atividade importante aí para você fazer é você copiar essa pirâmide social no seu caderno, né? Escreva em seu caderno a função de cada grupo social. Então, além de você copiar essa pirâmide social, o que o faraó fazia? Qual que era a importância e qual que era a função dos nobres, dos sacerdotes, dos soldados, dos escribas, dos comerciantes, dos artesãos, dos camponeses e do escravo nessa sociedade, tá? É algo importante, se você quiser fazer com as outras sociedades também, fazer a pirâmide social dessas outras sociedades e escrever a função de cada grupo social, é algo muito importante que vai te ajudar a fixar aí qual é a importância de cada membro dessa sociedade. Então, algo importante também que os egípcios deixaram para a gente, além das cidades, né, foi as cidades da arquitetura, foi a escrita, né, os hieróglifos. Foi algo muito importante que os egípcios deixaram, né? É uma escrita que na época era considerada uma escrita sagrada, que apenas os sacerdotes e os membros da realeza ou cargos muito altos e os escribas conheciam e sabiam ler e escrever. Outra coisa importante que a gente viu nessas últimas aulas, a importância e o conhecimento da escrita e da leitura para todos indistintamente, né, todos da sociedade poderem ler e escrever, é algo da nossa sociedade contemporânea. Até a história moderna, apenas as classes mais altas da sociedade tinham acesso à leitura e à escrita. E olha como houve uma grande mudança. Hoje em dia, independente da classe social a que você pertence, você pode aprender a ler e escrever. Apesar de para muitos isso ser algo muito ruim, muito chato, ter que ir para a escola e ter que ficar fazendo lá, a princípio decorando o alfabeto e escrevendo e copiando até aprender, vocês veem que isso era uma regalia, isso era algo que só altos cargos da sociedade poderiam fazer.
e que a partir da história contemporânea foi se divulgando até e sendo reivindicado, gente. Não foi sem eira nem beira e nem por um acaso que as classes mais baixas da sociedade conseguiram o benefício e aprender a ler e escrever, né? Então foi algo que foi conquistado depois de muita luta, de muita reivindicação. É algo que foi conquistado. Todos os seres humanos, todas as pessoas que participam de uma sociedade, ter o direito a saber ler e escrever. O que você vai fazer com essa leitura e com essa escrita aí depende de você. Mas isso é algo que eu quero que vocês entendam que as sociedades passadas não tinham, né? Esse benefício de todos, independente da sua posição social, independente de você ser rico ou pobre, independente de você ter dinheiro ou não, você poder aprender a ler e escrever. Então, a gente vai acabar essa revisão por aqui. Eu gostaria que vocês revisassem essas sociedades que nós estudamos e eu gostaria que vocês também entendessem a importância de todos esses feitos dessas sociedades passadas. Vou deixar uma lição bem simplesinha para vocês. Aqui é uma tabela dos hieróglifos, né, que é a escrita egípcia, e eu gostaria que vocês copiassem essa tabelinha aqui no seu caderno. Então você pode pausar aí e copiar isso no seu caderno e depois tentar escrever o seu nome trocando as letras do nosso alfabeto pelos hieróglifos. Tudo bem? A gente termina aqui com essa revisãozinha. Próxima aula a gente já começa a estudar sobre a Grécia Antiga. Então, pessoal, a gente vai terminar essa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa revisão. Próxima aulinha a gente já vai estar estudando aí uma nova sociedade, uma sociedade que vai ficando, como vocês podem perceber, cada vez mais complexa. Então, nós vamos estudar os povos gregos. Vai durar mais do que uma aulinha, porque, como eu falei, vai ficar cada vez mais complexo, vão ter mais detalhes que a gente vai precisar ver. Então, eu espero vocês na próxima aula. Lembrando que nós temos aí de sexta-feira um Tira Dúvidas. E vocês, para quem estiver assistindo essa aulinha pela plataforma, vocês podem deixar também as suas dúvidas na plataforma como questão ou como alguma dúvida mesmo, tá bom? Estou esperando vocês na próxima aula. Então, até lá. Beijos, tchau, tchau.